O relevo, ele tem características muito específicas. A gente pode pensar em locais muito altos, locais muito baixos, e isso vai estar diretamente relacionado às suas questões morfoestruturais. Ou seja, falar de relevo, geomorfologia, sem antes falar de geologia, é um erro absurdo. Então, nessa aula de hoje, iremos falar sobre a geologia brasileira. Estamos juntos? Espero que vocês entendam cada ponto dessa aula tão importante, que é a base fundamental para relevo brasileiro. Primeiramente, a gente vai tentar entender a diferença entre geologia e geomorfologia. Toda vez que eu falo sobre geologia, eu falo sobre o estudo das estruturas, como é gerado as estruturas de certa forma, como essas estruturas elas acabam se formando dentro de alguns espaços. Então, por exemplo, você passa por algum morro e você se pergunta do que é feito aquele morro. A resposta vai vir de um geólogo. O geólogo vai analisar e vai falar, olha, aquele morro lá que você está vendo, aquele morro lá, a estrutura eu vou verificar para você. Ele vai fazer pequenos furos, vai retirar pequenas amostras, cavar e tirar amostras, e ele vai dizer para você que a estrutura daquele morro é de gneiss, que a estrutura daquele morro é de mármore. Então, o estudo das estruturas vem da geologia. Enquanto o estudo das formas, será que é um morro? Será que não é um morro? Será que é um morrote, um Inselberg? Isso tudo é o assunto da geomorfologia. Então, enquanto a geologia ela tem a preocupação em tentar entender as estruturas do relevo, a geomorfologia ela tem a preocupação de saber se aquilo é um morro, se é uma serra, o formato, a forma. Claro que a gente também pode tentar entender da seguinte forma. A aula de hoje, Geologia Brasileira. Quando você vai estudar relevo brasileiro, aí é o assunto de geomorfologia. Quando a gente analisa o relevo brasileiro, assim como também a geologia, a gente tem que entender que o relevo ele é uma construção. Ele, de fato, ele não surge do nada. Ele se constrói. Ele se gera dentro dessa ideia. E quando a gente fala sobre gerar a estrutura do relevo, gerar o relevo, esse relevo, na verdade, ele é a junção de duas formas, na verdade, de dois agentes que o constroem ou que destroem. Esses agentes, esses fatores que vão construir ou destruir, a gente vai chamar de fatores endógenos e fatores exógenos. Os fatores endógenos são aqueles que trabalham com a construção do relevo. Olha, eu vou construir o meu relevo e aí eu uso os fatores endógenos. Então, todo morro que você passe, você enxerga aquele morro lá bonitinho para você, aquele morro, na verdade, a estrutura daquele morro bonitinho para vocês foi construída pelo fator endógeno. Enquanto a gente também pode parar a pensar que eu tenho a estrutura sendo modelada internamente. Esses são os agentes modeladores do relevo. Aquele morro ele só existe porque eu tive o fator endógeno atuando. Se a gente só tivesse o fator endógeno, não tivesse o fator exógeno atuando no planeta, tudo em que a gente veria seriam basicamente morros, montanhas. Então tudo seria ladeira. Você para ir para a faculdade, você para ir para estudar, você para ir para uma padaria, você teria que descer ladeira, subir ladeira, descer ladeira e subir ladeira. Mas por que isso? A resposta, porque os fatores endógenos têm essa marca claramente para vocês. Eu tenho nada mais nada menos que o processo de construção do relevo. A construção, os fatores endógenos. Então, se aquele morro ele só existe porque eu tenho fatores
que dominam endogicamente o relevo, eu também tenho fatores exógenos. Enquanto esses daqui constroem o relevo, esses dali destroem o relevo. A função deles, literalmente, é a sua destruição. Eles estão preocupados, basicamente, em dia após dia, momento após momento, destruir, denudar, limpar aquele relevo. Então, toda vez que você passa por um morro, esse morro, ele está cada vez menor, cada vez ele vem diminuindo. Porque enquanto esse se preocupou em criar o fator endógeno, se preocupou em modelar aquele relevo, os fatores exógenos, dia após dia, eles estão esculpindo, retirando tudo que é, de fato, sedimentos daquele relevo. Então, um constrói, o outro destrói. Então, isso a gente vai fundamentar claramente para vocês os dois fatores do relevo. Se esse fator exógeno, só ele existisse no planeta Terra, provavelmente tudo que você andaria seria apenas uma planície. Ou seja, dificilmente eu andaria por planaltos, dificilmente eu subiria uma ladeira, não haveria uma ladeira em todo o planeta Terra, se somente os fatores exógenos existissem. Então, os fatores eles estão conjuntos, fatores endógenos e fatores exógenos. Isso é uma marca clara dentro desse processo. Claro que a gente também vai tentar entender sobre o tempo geológico. O que é o tempo geológico? Se liga aqui, ó. O tempo geológico, ele marca justamente o nosso processo de crescimento e o nosso processo de evolução da Terra. Do seu momento mais antigo, então tenta entender aqui, ó. O momento mais antigo é esse lado aqui, tá? A partir dos anos, a gente vai vindo para momentos mais recentes. Então, momento mais antigo para cá, momentos mais recentes para cá. Assim, a gente já entende que o período do Adiano foi um dos períodos iniciais. Foi um dos períodos onde a gente começou, de fato, o planeta Terra, no início da Terra, no processo de sua formação, onde a Terra era apenas magma, dentro desse período do período Adiano. Claro, é nesse momento muito claro que aos poucos essa Terra ela vai perdendo temperatura e ela vai aos poucos se esfriando em comparação, por exemplo, ao universo. Então ela vai perdendo, ela vai emitindo calor e ela vai se esfriando. Esse esfriamento dessa minha querida Terra, a gente acaba entrando no período do pré-cambriano, onde a rocha ela já começa a se solidificar, o que era magma, o que era pastoso, começam a se tornar crostas, e essas crostas nós vamos ter a formação das primeiras rochas, os chamados escudos cristalinos. Os maciços, os escudos cristalinos, começam a se formar justamente dentro desse espaço. É onde eu tenho a formação das primeiras rochas, e com isso essas rochas começam ajustando seus cristais. E no Arqueano, a gente passa para o Proterozoico, é onde a gente vai ter a formação das primeiras jazidas de minerais, como zinco, cobre, manganês, ferro, ouro, diamante. Claro que ouro, diamante, por exemplo, eu esterei nas partes um pouco mais profundas. Outros metais um pouco mais leves, como o caso do zinco, em partes superiores. Mas o período do pré-cambriano, ele vai marcar claramente o período de formação das jazidas mineralógicas dentro desse espaço. É dentro dessa lógica, principalmente também, que a gente fecha o período do pré-cambriano, a gente encerra o período do pré-cambriano e a gente inicia um novo éon, o éon do chamado Fanerozoico. O chamado Fanerozoico, o éon do Fanerozoico, é onde a gente vai ter algumas eras, como o Paleozoico, o Mesozoico, o Cenozoico. É dentro desses espaços onde a gente vai ter
claramente para vocês o acesso muito perfeitinho de um novo momento onde já começa a surgir as vidas multicelulares, começam a surgir em momentos aí de 600, 500 milhões de anos atrás, esse novo momento do planeta Terra. Então aqui, enquanto as primeiras jazidas tinham se formando escudos cristalinos, que a gente vai identificar aqui, que escudos cristalinos vão ser as rochas mais antigas. As mais resistentes são áreas de escudos cristalinos. Então, quando você vai pegar uma rocha extremamente resistente, como, por exemplo, o diamante, é formado em áreas de escudos cristalinos. É onde eu vou ter a geração de minerais metálicos. Eu quero que vocês entendam, principalmente, que conforme eu tenho escudos cristalinos, que são as partes um pouquinho mais altas, eu vou ter as partes um pouquinho mais baixas, mais rebaixadas. Por quê? Porque essa terra, ela é uma pasta flutuante. Ela é uma substância pastosa. Quando ela se solidifica com áreas mais altas e áreas mais baixas. Essas primeiras rochas, claro que a gente vai identificar aqui os chamados crátons. Esses crátons, essas primeiras rochas, que são as rochas cratônicas, elas podem se dividir em áreas mais altas, chamadas escudos cristalinos, ou áreas mais rebaixadas, no qual a gente vai identificar como plataformas. Ou então, eu tenho áreas mais elevadas e áreas mais rebaixadas, porque a Terra ela não era uma esfera perfeita quando ela se solidificou. Ela tinha sinuosidades, locais mais altos e locais mais baixos. Mas, vamos lá, eu não falei que vão existir fatores exógenos e que eles odeiam ladeira? Então, os fatores endógenos, aos poucos, vão esculpir essa parte mais alta, que são os escudos cristalinos, e enviar sedimentos para as partes mais baixas das plataformas, gerando áreas deposicionais de sedimentos. Essas áreas de depósito de sedimentos nós vamos chamar de bacias sedimentares. Então, as bacias sedimentares começam a ser formadas já no éon do Fanerozoico, onde as chuvas começam a acontecer. Aqui, nesse momento, os ventos também vão ter suas ações e vão depositar os sedimentos nas camadas mais abaixo. É dentro dessa ideia que as bacias sedimentares formadas nesse período aqui, normalmente áreas onde são locais de deposição de sedimentos menos resistentes a essas rochas, nós vamos ter a forte presença de combustíveis fósseis. Isso mesmo. Aqui, por exemplo, no Paleozoico, no chamado Carbonífero, é onde a gente vai ter a formação das principais jazidas de carvão no mundo e também dentro do Brasil, por exemplo, no sul do Brasil, nas áreas de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ao mesmo tempo, é no Mesozoico, no período Cretáceo e Jurássico, onde começam a se formar as jazidas de petróleo onshore, dentro do continente, e as jazidas de petróleo offshore, para fora do continente, em terras marítimas. Então, começa também aqui a separação dos continentes no período Mesozoico, principalmente o continente conhecido como Gondwana. Isso mesmo. O que acontece? A América do Sul, o Brasil, estava junto com a África. E tudo basicamente se formava um grande continente chamado Gondwana. A partir desse Mesozoico aqui, há cerca de 250 milhões de anos atrás, esses dois continentes começam a se separar. E isso formam também uma das marcas desse período, dessa era, compreendida como era mesozoica. Destaca-se também, dentro dessa ideia, o período conhecido como período Cenozoico. O período Cenozoico, nós vamos ter a presença dos chamados dobramentos modernos, tá? E a formação de planícies. O que são os dobramentos modernos? Os dobramentos modernos são os dobramentos
maiores que a gente vai ter. Ou seja, são as áreas mais elevadas que a gente vai ter, principalmente nesse período aqui, ó, do Cenozoico. Começam a se formar, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, começam a se formar, por exemplo, também como característica a Cordilheira do Himalaia, começam a ser formados dentro desse espaço aqui, ó. A formação de planícies dentro dessa clareza aqui se forma aqui, ó, certinho, dentro desse espaço dos períodos chamados de Cenozoico brasileiro, tá? E também é quando se formam as planícies brasileiras dentro dessa lógica. Assim, meus amados, a gente já pode identificar que esses dobramentos modernos que a gente tem no país, quer dizer, no mundo, nós não temos no país. Isso mesmo? Como assim, professor, não temos no país? É isso mesmo. Nós não temos no país dobramentos modernos atuais. Temos antigos dobramentos modernos, que a gente vai chamar de dobramentos antigos, que formaram uma grande cadeia de montanhas, que hoje nós vamos ter as montanhas antigas, também compreendidas como serras. Então, aqui está com clareza o que foi acontecendo e temos a nossa estrutura terrestre. Escudos cristalinos e bacias sedimentares é o que nós vamos ter no Brasil e a gente vai estudar, ó, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Mas o que a gente não vai ter é a presença de dobramentos modernos e cadeias montanhosas recentes, cadeias de montanhas. Assim, meus amados, a gente já entendeu o que é o tempo geológico. A gente já entendeu que os escudos se formam lá atrás, as jazidas minerais se formam lá atrás e, mais recente, nós temos a formação das bacias sedimentares, a presença principalmente clara para vocês da presença que a gente vai ter das jazidas de carvão. Assim, a gente também já começou a entender um pouco mais das estruturas geológicas. Os escudos cristalinos formados no período do pré-cambriano, nós vamos ter justamente materiais mais existentes, rochas mais antigas e com a presença de minerais metálicos dentro desse espaço. Assim como também a gente vai ter as bacias sedimentares dentro desse processo. A gente vai ter a presença das bacias sedimentares aqui no caso brasileiro, tá? Nós vamos ter como característica a formação desse período aqui, dessa estrutura geológica aqui no Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Claramente para os senhores. Tranquilo? De boa? Suave? Tudo tranquilo? Mas vamos tentar entender um pouco mais agora, tirar um pouquinho e tentar entender um pouco mais sobre as características da geologia, dos fatores endógenos brasileiros, tá? Então agora a gente já entendeu aqui, ó, sobre um pouco mais o tempo geológico e a gente vai focar apenas nos fatores endógenos do Brasil. Apenas como esses fatores endógenos dominaram o cenário brasileiro. Vamos lá, vamos tentar entender como esse processo ele aconteceu. Ele acontece. Os fatores endógenos a gente vai dividir em três. Assim como os fatores exógenos também vamos dividir em três. O início dos fatores chamados de fatores endógenos está o tectonismo, depois vamos falar sobre os abalos sísmicos e depois nós vamos falar sobre o vulcanismo. Assim como os fatores exógenos, o intemperismo, a erosão e aqui embaixo a sedimentação clara para vocês. O tectonismo, ele é conhecido como diastrofismo, o impacto de placas tectônicas, a relação de placas tectônicas na superfície da Terra. Como assim, professor, essa relação de placas tectônicas? Vamos lá. As placas, elas são essas rochas que se formaram lá atrás no Arqueano, que por causa de movimentos internos do interior da Terra, essas placas elas podem se juntar ou elas podem se separar, ou elas podem deslizar sobre uma das outras. Basicamente, eu tenho esses fatores endógenos
o chamado tectonismo. O tectonismo, ele é nada mais, nada menos do que um movimento de placas tectônicas, que esse movimento ele pode acontecer horizontal, para frente e para trás, ou ele pode acontecer verticalmente, de baixo para cima. O horizontal, a gente tem o limite chamado de limite convergente, divergente e transformante. O limite convergente, ele é o limite destrutivo da placa tectônica. Uma placa, ela pode acabar se juntando, se ligando a outra dentro dessa ideia e, de fato, devido a esse limite convergente, também chamado de limite destrutivo, porque uma placa vai acabar se destruindo em relação à outra, sendo jogada em direção ao magma, num processo chamado de subducção, a gente vai ter a formação de cordilheiras, como o caso da Serra do Mar, e a gente também tem a presença de tivemos a presença de uma grande cordilheira em todos os nossos casos do litoral. Essas áreas aqui que estão em marrons nas estruturas geológicas do Brasil é uma marca clara desse meu movimento. Esse meu movimento de formação de cordilheiras, onde eu tive movimentos orogenéticos que empurraram grande parte da nossa placa sul-americana para cima. Ou o limite ele pode ser divergente. Você lembra que eu falei que aqui os continentes começaram a se separar? Que a África foi para um lado e a América do Sul foi para outro? Basicamente é isso. Eu tinha as duas placas vivendo o limite convergente e aí eu jogo essa placa agora para um outro limite chamado de limite divergente, onde eu vou ter agora o limite construtivo, onde a placa ela vai se construindo, gerando o afastamento das placas. Hoje acontece isso, por exemplo, na África e continua acontecendo no Brasil, formando o que vamos chamar as chamadas dorsais, como a dorsal, na verdade, no Oceano Atlântico, a gente vai ter a separação, gerando as chamadas dorsais, dorsal mesoatlântica. E nós vamos ter a ocorrência também dos chamados falhamentos, tá? Que são as falhas de placas tectônicas muito claras dentro desse processo, onde nós vamos ter um novo limite, chamado de limite transformante, onde a placa ela nem se choca e nem se separa, mas ela desliza uma pela outra. Então nós vamos ter o limite convergente, o limite divergente e o limite transformante para vocês. Claro que esse movimento é o movimento horizontal da placa, mas a placa ela também tem movimento vertical. Esse movimento vertical da placa a gente vai chamar de movimento epirogenético, onde de um lado a placa pode acabar subindo e do outro lado a placa pode acabar descendo. Isso a gente vai chamar de movimentos epirogenéticos. Esse movimento da placa convergente, a placa pode acabar executando esse movimentozinho aqui. De um lado sobe, como o Himalaia sobe, e do outro lado, por exemplo, pode descer como o caso de Veneza, que tem sofrido o processo justamente de rebaixamento. É óbvio que o mar vai acabar adentrando essa placa quando ela estiver numa boa inclinação e ele vai acabar gerando a chamada transgressão marinha, gerando a presença de petróleo dentro do continente. Petróleo que é formado por matéria orgânica marinha acaba sendo formado pela entrada do mar no continente, gerando o petróleo onshore. Destaca-se que depois a placa ela pode voltar ao seu estado de isostasia, voltar assim à sua paz, voltar ao seu estado normal. E aí o oceano se recolhe, gerando a regressão marinha. Transgressão ele invade e regressão ele volta. Já os chamados abalos sísmicos